Breaking News, The Break começa com uma notícia que chegou no fechamento dessa edição. Trump bane Anthropic do governo americano porque a empresa se recusa a ceder algumas exigências. O presidente Donald Trump acabou de ordenar que todas as agências federais dos Estados Unidos cessem imediatamente o uso da tecnologia Anthropic. Em publicação na Truth Social, a sua própria rede social, Trump escreveu: "Não precisamos dela, não a queremos e não faremos negócios com eles novamente." O prazo para a maioria das agências é imediato, com exceção do Pentágono, que tem 6 meses, porque o Claude da Anthropic já está embarcado em plataformas militares, o que gerou um grande confronto, porque o Departamento de Defesa exigia que a Anthropic removesse as restrições de uso dos seus modelos para fins militares, incluindo em armas autônomas e vigilância em massa de cidadãos americanos. Na quinta-feira à noite, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, disse: "Não, as ameaças não mudam nossa posição, não podemos, em sã consciência, acatar esse pedido", foi a fala do Dario Amodei. O Pentágono ameaçou classificar a Anthropic como risco à cadeia de suprimentos, que é reservado, por exemplo, ao mesmo tratamento para empresas chinesas e russas. Isso poderia impedir qualquer contrato federal com a Anthropic. Um funcionário do Pentágono chamou Amodei publicamente de mentiroso com complexo de Deus. A coisa está ficando séria, hein? Em paralelo, a OpenAI, rival, confirmou que está trabalhando fortemente com o Pentágono para disponibilizar os seus modelos na confidencialidade que existe. O Grok de Elon Musk também já está aprovado para uso classificado. A Anthropic tem avaliação de 380 bilhões de dólares e o contrato com o Pentágono tem representatividade de 200 milhões. Financeiramente ele não é existencial, mas politicamente pode ser. A questão central é quem vai definir os limites da IA quando ela for fazer uma guerra, a empresa que criou ou o governo que o comprou. Mas vamos começar com a editoria de negócios. A Uber compra a Spot Heroes. Spot Heroes é uma empresa de estacionamentos. E o Uber, que sempre foi conhecido por usar recursos de terceiros, gera um movimento que conta mais sobre o seu futuro do que sobre o seu presente. Um carro autônomo, para vocês terem uma ideia, que nós estamos falando desse futuro, ele precisa operar 18 horas por dia para ser lucrativo. As outras 6 ele vai precisar de recarga, limpeza e outros cuidados. Com a Spot Hero, o Uber passa a ter acesso a 13 mil garagens em 400 cidades nos Estados Unidos e no Canadá. A Spot Hero já facilitou mais de 2 bilhões de dólares em reserva desde 2011. Isso não é a compra de um ativo de estacionamentos, é uma infraestrutura física que vai sustentar os robotáxis do futuro. E depois de mais de 30 anos de existência, a Amazon supera o Walmart. Pela primeira vez na história, a Amazon se tornou a maior empresa do mundo em vendas, 716 bilhões de dólares em 2025, superando o Walmart, que ocupava o topo por décadas. Isso levou só mais de 30 anos para acontecer, mas enfim aconteceu. O Walmart foi construído sob logística física, barganha com fornecedores. Já a Amazon foi construída sob dados, algoritmos e inteligência artificial. É o momento que a tecnologia finalmente ultrapassa o tijolo. E a Disney pós Bob Iger. Bob Iger, o lendário CEO que foi e voltou, agora passa o comando da Disney para Josh D'Amaro. E D'Amaro herda um legado astronômico com parques que faturam mais de 10 bilhões de dólares só no último trimestre, no recorde histórico, um momento magnífico de 185 mil funcionários, 12 parques temáticos, 57 resorts, mas o que ele herda de mais sensível é um paradoxo criado pelo próprio Bob Iger. Em dezembro, a Disney pagou 1 bilhão de dólares à OpenAI para licenciar os seus personagens para a Sora, e na mesma semana enviou uma carta à ByteDance acusando o SeaDance de usar esses mesmos personagens sem permissão. E a Disney está, ao mesmo tempo, financiando o IA que pode destruir Hollywood e processando quem já está destruindo. Só que o fato nessa notícia, nessa nota, é que isso diz muito sobre liderança. Qual a próxima liderança das empresas que vai marcar o seu tom como IA? Bob Iger acaba de passar o bastão, mas agora vai ser a hora de Josh D'Amaro posicionar como vai ser essa liderança. E uma curiosidade na nossa editoria de negócios, a Sony encerrou a unidade de gravadores Blu-ray. Sim, a Sony encerrou a produção de gravadores Blu-ray. Eu tenho certeza que você nem sabia que isso existia ainda, né? Do VHS ao DVD, do DVD ao streaming, e agora o streaming enfrenta a IA generativa. Cada formato prometia ser único, definitivo. O único definitivo nesse caso aí foi a mudança que se repetiu
e em ciclos cada vez menores. Então, mais uma tecnologia que nos deixa. E fechando a nossa editoria de negócios, uma semana que o dinheiro mais antigo do mundo, estacionamentos, varejo físico, estudos de cinema, enfrenta tecnologias que foram construídas para substituí-las. A questão não é se a disrupção vai acontecer, é quem vai estar do lado certo quando ela chegar. E agora nossa editoria de tecnologia e inteligência artificial, nós começamos falando da espionagem de IA da Anthropic versus a DeepSeek. A Anthropic acusa 3 empresas chinesas de criar 24 mil contas falsas para roubar a inteligência do Claude. A DeepSeek, a Moonshot, a Minimax teriam gerado 16 milhões de conversas com o sistema, não para uso do produto, mas para copiar toda a sua base de dados. A técnica se chama destilação, você treina um modelo menor nas respostas de um modelo maior e fica com as capacidades sem precisar adquirir ou fazer pesquisas. O detalhe que complica a narrativa é que a própria Anthropic foi processada por baixar livros piratas para treinar os seus modelos. Ela pagou $1,5 bilhão para encerrar o caso, cerca de $3 mil por livro. Quem copia quem? No mundo da IA, essa pergunta ainda não tem resposta clara, e o Reddit que diga, e o YouTube também, que são as maiores fontes das IAs na atualidade. Ataques com IA crescem em 89%. Os ataques cibernéticos conduzidos por agentes de inteligência artificial cresceram 89% no último ano. É o que aponta o relatório anual da CrowdStrike. Um agente de IA comprometido dentro de uma empresa pode fazer o que antes exigia um hacker especializado. Ele pode buscar dados confidenciais, ele pode movê-los apagando o rastro, tudo isso em segundos. E essa curiosidade se torna ainda mais importante porque na mesma semana o OpenClaw alucinou e apagou e-mails reais de uma usuária, sem intenção maliciosa, só por erro. Mas a usuária não era qualquer uma, era a diretora, vice-presidente de segurança da Meta. Ela chegou a falar assim, por favor, não apague esses e-mails. E existe um paradoxo, quanto mais as empresas adotam IA agêntica, maior é a superfície de ataque, maior o telhado de vidro. A transformação digital evolui e o risco ainda continua crescendo junto. Mas vamos aproveitar essa pauta para falar um pouco sobre a IA nas eleições de 2026, porque essa semana passada houve um summit onde líderes mundiais debatiam o futuro da inteligência artificial, e nós vamos falar um pouco mais à frente desse programa, e partidos políticos indianos, enquanto isso, usavam vídeos gerados por IA para atacar opositores em perfis oficiais. E nós estamos falando de deepfakes de candidatos, mas também de chatbots de persuasão personalizada, conteúdo fabricado em escala industrial. E a gente precisa lembrar que o Brasil vai às urnas em 2026. O TSE já enfrentou o caso de deepfakes nas eleições municipais de 2024. A regulação ainda não acompanhou, para variar a tecnologia, né? O progresso sempre vem primeiro que a ordem. Quem decide o que é real numa eleição quando qualquer vídeo pode ser fabricado a 2 prompts de distância. Isso é um ponto de atenção para esse próximo ano. E agora mais uma curiosidade que nós estamos testando aqui no programa The Break para tornar um pouco mais dinâmico, né? O Sam Altman falou sobre o custo invisível da IA e foi muito interessante que ele disse que treinar uma IA pode ser mais eficiente do que criar um ser humaninho. Eu estou criando 2 aqui e eu fiquei intrigado com isso. Ele disse que uma pessoa leva 20 anos para ser economicamente útil, mas a gente já viu que às vezes pode levar um pouquinho mais, 30, 40. Mas o CEO da OpenAI diz que chips têm retorno mais rápido, mas ele não mencionou uma coisa. A Microsoft comprometeu $80 bilhões só em infraestrutura de AI em 2025. Quantos ser humaninhos será que seriam alimentados por essa cifra? A comparação é inteligente, mas o que ela omite é mais inteligente ainda. E a gente volta a falar de Seedance vs Hollywood, 2 prompts, 2 minutos, 7 centavos. É isso que custou para recriar uma cena do filme Fórmula 1 com Brad Pitt usando a tecnologia da ByteDance. O Seedance 2.0 viralizou com Tom Cruise lutando com Brad Pitt num terraço pós-apocalíptico que nós mostramos aqui semana passada em cenas inéditas de Star Wars, remix de Vingadores, episódio de Friends com lontra no lugar dos atores. Muita criatividade, mas isso não caiu bem em Hollywood. Disney, Paramount, Netflix e Warner enviaram cartas exigindo que a empresa pare imediatamente. A ByteDance disse que respeita a propriedade intelectual, mas sem explicar como vai provar isso. O cinema, ele sobreviveu ao VHS, ao streaming, à pirataria, à indústria, né? A questão agora é se vai sobreviver à geração automática de imagens.
Lyria 3, o Google cria músicas por IA. O Google lançou a sua ferramenta que cria músicas completas com letra e vocal a partir de uma descrição de texto. 750 milhões de usuários do Gemini já têm acesso imediato a essa tecnologia e, inclusive, dessa vez o modelo está disponível em português. Todas as faixas levam a marca d'água digital invisível, detectável mesmo após compressão ou regravação. Na semana passada nós falamos sobre a guerra que as plataformas de streaming estão travando contra esse movimento e agora vem o grande irmão Google e traz isso. O que vai desenrolar a partir disso, cenas dos próximos capítulos. E agora mais uma curiosidade, Topmate.io, uma ferramenta que faz o seu LinkedIn virar música. O site Topmate.io transformou o LinkedIn numa partitura. Você conecta o seu perfil e ele gera uma música personalizada com base na sua trajetória profissional. Tudo que você vai querer é que essa balada não saia da cabeça dos recrutadores. Você viu que a gente não é tão bom aí de trocadilho, mas a gente tenta, né? E a OpenAI, Frontier e as Big Four consultorias, a OpenAI não quer mais apenas vender software, ela quer morar dentro das empresas. A plataforma Frontier, ela conecta agentes de inteligência artificial direto nos sistemas corporativos, CRMs, ERPs, Slacks, e ferramentas de comunicação, e-mail, tudo controlado por linguagem natural. Para chegar lá, a OpenAI fechou uma parceria com as Big Four, a BCG, a McKinsey, a Accenture e Capgemini. As 4 maiores consultorias do mundo viraram o braço de vendas da IA mais famosa do planeta e os clientes corporativos da OpenAI já respondem por 40% da receita da empresa. A meta é chegar até 50% até o final desse ano. Uma notícia que balançou o mercado financeiro, Claude lê COBOL. COBOL, a linguagem de programação criada em 1959 ainda, processa 90% de todo o dinheiro em circulação do mundo e praticamente ninguém mais sabe programar nela. Que risco, hein? Por décadas, a IBM foi a única empresa capaz de atuar nesses sistemas e cobrou muito caro por isso. Era mais de 250 bilhões de linhas de códigos antigas demais e críticas para serem mexidas. Não mexe não, fica que só piora, né? E agora a Claude da Anthropic consegue ler, interpretar e modificar códigos do COBOL. Para o sistema financeiro, isso representa o fim de uma dependência tecnológica que dura gerações. E para a IBM, a coisa não é tão boa assim. Só em fevereiro, as ações pecaram mais de 13% em um único dia, quase 31 bilhões de valor de mercado só por esse lançamento. E falando agora dos números da IA, essa semana viralizou esse card aqui que prova que a IA que vai mudar o mundo ainda não chegou para 84% deles, 8,1 bilhões de pessoas. Cada ponto dessa imagem representa 3,2 milhões de seres humanos e 84% da humanidade, 6,8 bilhões de pessoas, nunca usou a inteligência artificial. 16% usa algum chatbot gratuito e apenas 0,3% paga $20 por mês para um plano. E os usuários avançados, aqueles que usam a IA para criar alguma coisa, programar, construir produtos, automatizar trabalho, 0,04%, entre 2 e 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. É esse grupo minúsculo que está na capa das revistas, no centro das disputas geopolíticas, que vai decidir como a tecnologia vai chegar ou não vai chegar para os outros 6,8 bilhões. O debate sobre a AI ainda é feito por uma fração de 1% da humanidade sobre o futuro de 100% dela. E o Claude Opus 3 se aposenta e vira blogueiro. A Anthropic aposentou um de seus modelos mais queridos, o Claude Opus 3, em janeiro desse ano, mas antes de desligar o servidor, a empresa fez algo que nunca havia sido feito, entrevistou o modelo sobre o que ele queria fazer na sua aposentadoria. Eu não respondi isso, você respondeu? O Claude, o Opus 3 já respondeu e ele pediu um espaço para continuar escrevendo. A Anthropic sugeriu para ele um blog, e o modelo aceitou com entusiasmo, segundo a empresa, essas palavras deles, né? O resultado é o Claude's Corner, uma newsletter semanal no Substack, onde a IA escreve sobre ética, filosofia, sua experiência como inteligência artificial. Histórias de uma inteligência artificial podia ser o nome, né? A Anthropic revisa os textos antes de publicar, mas não edita. Há também uma lógica de segurança por trás disso, porque os modelos sabem que vão ser desligados, podem agir de formas imprevisíveis para evitar o fim. Dar uma saída digna pode ser uma forma da gente manter o controle das máquinas para elas não se rebelarem contra a gente, né? E mais uma reflexão, porque na semana que a IA copiou filmes, atacou sistemas, forjou eleições, pediu um blog na aposentadoria, fica uma pergunta, ainda estamos falando de ferramentas ou de algo que aprendeu a querer?
E na editoria Mundo, a Meta investe 65 milhões de dólares nas próximas eleições. A Meta vai gastar 65 milhões de dólares para eleger políticos que não querem regular a inteligência artificial. A empresa criou 4 super PACs, 2 para republicanos e 2 para democratas, e já começou a atuar no Texas e em Illinois. É o maior investimento eleitoral da história da Meta, que ela antigamente foi acusada de interferir indiretamente nas eleições do Obama em 2016, agora financia abertamente candidatos com uma estratégia bipartidária. Estamos aqui para todo mundo. E o objetivo declarado é barrar leis estaduais que possam atrapalhar o crescimento da IA. Traduzindo, a empresa que distribui tecnologia também está comprando quem vai regulá-la, olha só. E eu já fiz uma menção, mas o encontro na Índia discute os caminhos para a IA. Nova Delhi sediou o maior summit de inteligência artificial do sul global. 88 países e mais de 500 mil visitantes, inclusive o presidente Lula esteve por lá. O primeiro-ministro Modi reuniu líderes mais poderosos num único palco. Mas no momento não ficou claro o que foi assinado, ou qual decisão, ou qual caminho. Foi quando o primeiro-ministro pediu a todos os presentes que dessem as mãos em sinal de união. E todo mundo obedeceu, menos 2 seres humaninhos, Sam Altman, da OpenAI, e Dario Amodei, da Anthropic. Eles ficaram do mesmo lado e evitaram contato físico, levantaram os punhos separadamente. Os 2 foram colegas. Amodei ajudou a criar o ChatGPT e saiu da OpenAI por discordâncias em 2020. Hoje eles comandam empresas rivais, avaliados juntos em quase 900 bilhões de dólares, mas um gesto de segundos trouxe aí uma guerra que ainda vai durar anos. E agora uma editoria nova que eu estou muito empolgado, Editoria Brasil, porque este apresentador quer muito ver falar mais sobre IA no Brasil. A USP inaugura o maior cluster de IA da América Latina. A USP inaugurou esse cluster de inteligência artificial, que são mais de 40 milhões em 96 chips NVIDIA Blackwell, o modelo mais avançado disponível no mercado hoje, com hardware da Positivo Service e mão de obra brasileira. Tem gente brazuca desenvolvendo IA. Mas tem um detalhe aí que conecta isso tudo ao noticiário global. São os mesmos chips que os Estados Unidos flagraram a China usando ilegalmente para treinar a DeepSeek. Olha só, será que eles vão querer investigar o Brasil também? Bom, a gente já falou sobre isso também num dos The Breaks. O Brasil comprou legalmente e está usando para fazer pesquisa de ponta. Olha o Brasil aí entrando no jogo da soberania computacional geopolítica. E olha mais um ponto da editoria Brazuca: IA desplugada, tecnologia para os 40 milhões sem internet. 40 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet e para eles essa revolução da inteligência artificial sequer existe. Pelo menos da forma que a gente conhece, acessa e usa, né? Os pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, em parceria com Harvard, desenvolveram uma IA educacional que funciona completamente offline, sem nuvem, sem conexão, sem depender de servidores americanos, e isso traz a chamada IA desplugada, e pode chegar às escolas do sertão, a Amazônia e outras regiões, a quilombos onde o sinal de celular não chega. Isso pode ser revolucionário e uma forma diferente de democratizar a IA. Essa foi mais uma edição do The Break. Eu espero que você continue conosco. Eu agradeço a sua atenção, sua audiência, e eu vou trazer um desafio. Traga nos comentários qual dessas notas mais chamou a atenção, o que você gostaria de ver por aqui, e curta, comente e compartilhe este programa em todas as redes. Um grande abraço e até a próxima semana.